Meu nome é Rafael Protti, sou um confeiteiro apaixonado por sobremesas. Vou transformar clássicos da confeitaria mundial, dando um toque pessoal em cada receita. Na nossa confeitaria, o excesso leva à perfeição. A única regra é ser feliz. Vem comigo ser cúmplice nesse doce crime. Olá pessoal, programa Doce Crime, um programa que a gente realiza 2 sobremesas e hoje a gente vai fazer uma brioche e depois uma rabanada a partir dessa brioche. Para fazer isso hoje eu vou chamar a Duda, responsável das massas aqui na Crime Pastry Shop, minha confeitaria aqui em São Paulo. Duda, por favor. A Duda fica na sala de cima aqui da confeitaria e ela faz massa folhada, todas as massas de tartelete, croissant e pão ao chocolate, tudo que for com farinha, a gente deixa a Duda aqui em cima fazendo. Tudo bem, Dudinha? Bem, obrigada por me convidar. Então, Dudinha, a gente vai realizar uma brioche, né? Para o pessoal entender, o que é uma brioche? Uma brioche é um produto de viennoiserie, que é uma espécie de pão enriquecida com ovos, muita manteiga e açúcar. Tá, viennoiserie, para quem não sabe, eu digo como a parte dos folhados na confeitaria. A gente tem um meio termo entre a panificação e a confeitaria. Exatamente. Tá? Aqui a gente tem os nossos elementos, ingredientes para a gente fazer essa brioche. E Dudinha, vamos realizando então? Vamos. Primeiro a gente vai fazer a esponja, que é o pré-fermento, adicionando água, farinha e fermento. Então vamos lá, a gente tem o fermento aqui, fermento biológico, Fermento biológico pó, seco, né? A gente adiciona a nossa água, a gente dilui o fermento, importante a gente sempre diluir. Água a temperatura sempre ambiente, né, Sim. Duda? É melhor, que ajuda na fermentação. Se a gente começar com uma água fria, vai demorar muito para... mais, é. Né? Então a gente tenta que diluir o máximo possível do nosso fermento e adicionamos farinha normal, Duda? Essa farinha que a gente está usando é a T45, que ela é uma farinha um pouco mais forte, ela é melhor para fazer massas enriquecidas, mas dá para fazer também com uma farinha de pão. E para quem não sabe, T45 é uma regra, a gente chama T45, uma regra francesa, na França eles chamam de T45, T55 e depois assim outras diversas para panificação. Sim. Tá? Então aqui a gente misturou. Aqui a gente tem uma fermentadora, então a gente vai colocar lá na fermentadora que está a 27 graus, 28 graus e vai demorar 1 hora, mas em casa depende da temperatura. E aqui a gente tem exatamente a mesma quantidade de massa, só que já fermentada. Aqui ela já fermentou, é esse aqui já fermentado, né, Duda? Isso. E a gente vai usar essa aqui direto na massa. Então, Duda, aqui, quanto tempo demorou para fermentar a nossa preparação? Essa demorou 1 hora, 28 graus. 1 hora, 28 graus. Isso porque a gente colocou numa fermentadora que está regulada a 28 graus. Mas a gente pode muito bem deixar na temperatura ambiente. Pode. Se tiver um dia mais frio, vai demorar 1 horinha Vai demorar um pouco mais, Se não é é? muito quente, vai demorar meia hora, mas a ideia é ver a aparência, que é como ela estava antes da gente mexer. Então, Bem vamos fermentada lá. E com uma cúpulazinha em cima. Tá. Aqui a gente passa para a batedeira. Isso. Aqui a gente tem a nossa farinha, T45. Mesma T45, né? Sim. Por que a gente está usando a T45? Ela vai deixar mais elástica a nossa massa, Vai, não? ela vai segurar melhor também a manteiga, os ovos, o enriquecimento da massa. Tá, Se fosse legal. uma farinha de pão, às vezes ela não ia desenvolver tanto glúten, mas também dá para usar tranquilamente. Aqui a gente tem açúcar e sal. A gente dá uma misturadinha. Por que a gente dá essa misturadinha, Duda? Para deixar os ingredientes homogêneos e depois quando a gente adicionar o líquido vai ajudar a ficar homogêneo mais rápido também. Espalhar bem certinho. E agora os ovos. E se não fosse fazer a esponja, adicionaria aqui o fermento e a farinha vai ser a quantidade total de farinha. Adiciono o fermento direto aqui na mistura.
Então a gente deixa aí uns 2 minutinhos, velocidade 1. Até ela tá incorporada, os líquidos na farinha. Depois a gente vai começar a sovar. Então, pessoal, a brioche está cada vez mais popular aqui no Brasil. E eu prefiro até comer um brioche. Eu comecei a comer brioche quando eu morei na França, Duda. Eu conheci a brioche e até me espantei a primeira vez que o pessoal adicionou muita manteiga quando a gente fez, né? E aquilo me assustou um pouco, mas assim, o legal dela, eu acho que ela fica bem fofinha, Sim. né? E acabei me encantando pela brioche. Sempre quando faço rabanada agora, que vai ser o nosso doce creme, utilizamos brioche. Mas lembro, assim, a gente pode usar qualquer pão envelhecido, tá? A rabanada, o pessoal deve ter pego um pão envelhecido e acabou botando na chapa para fazer um doce. Isso aí a gente usa a brioche, então, envelhecida. A gente acaba não jogando ela fora e acaba utilizando para fazer uma sobremesa. Continuamos batendo em velocidade baixa e vamos aumentando, né, Duda? E aí a gente vai batendo ela até que textura, Duda? Até ela desenvolver o glúten, a gente vai mostrar o ponto. Ponto aquele, como é que se chama? Ponto de véu. Ponto de véu. A manteiga é adicionada depois que ele já tiver iniciado a formação do ponto de véu, porque ela atrapalha um pouco. Agora ela já começou a ficar um pouco mais elástica. A manteiga ela tá em ponto pomada, temperatura ambiente, e aí fica mais fácil de incorporar na massa. Se a temperatura do dia estiver muito alta, você pode colocar a manteiga bem gelada para ela tentar reduzir a temperatura da massa, para ela não fermentar muito rápido. Tá, se fermentar muito rápido, Duda, o que acontece? Não desenvolve um sabor muito Ela fica mais interessante. ácida também, né? Fica mais ácida. Fica bem mais ácida. Você perde o controle do tempo também, dependendo da produção, né? E lembrando assim, a gente fez o primeiro processo, a gente bate até a massa descolar do bowl, juntamos a manteiga e agora a gente bate até descolar do bowl de novo, né, Duda? E ele tá com o véu que a gente vai mostrar depois, quando estiver pronto. O mais importante que a Duda vai mostrar é o ponto final. Então aqui, pessoal, nossa massa já bateu, já descolou do bowl, né, Duda? Já descolou, já desenvolveu o glúten. Glúten. Vou tirar ela aqui pra mostrar. É Tá outra linda. massa. Olha só. Nossa Senhora. Agora sim. Vamos lá. Ela descola com bastante facilidade e dá pra ver o ponto de glúten bem desenvolvido. Tá super desenvolvido, né, o glúten. Sim. Tá bem elástica e tem o nosso ponto de véu. Agora a gente vai colocar na caixa e deixar fermentar. E vamos levar para fermentadora, né, Duda? Para fermentadora, 28 graus. Vai demorar 1 hora, 2 horas para fermentar. Então voltamos aqui, depois da fermentadora, Duda, deu 1h30 mais ou menos, uma horinha. né? A gente já tem a nossa massa fermentada. O que aconteceu aqui? A gente espera 1 hora, 1h30, o tempo suficiente até ela dobrar de volume, né, Duda? Então, a gente tira a nossa massa da caixinha. Estamos com ela aqui. Tira os gases. A gente, em francês a gente fala chasser gaz, tá? A gente apoia ela para tirar os gases, isso, né, Duda? E vamos agora modelar ela para colocar na forma de brioche. Isso. Um pouco de óleo vegetal. Quantas gramas a gente faz, Duda? Vão dar mais ou menos 6 bolas de 120, essa receita. Exatamente 120. Eu já vou modelando aqui ela. É bom sempre fazer sem farinha, porque aí a massa vai grudando na bancada e vai... A gente consegue dar a forma
a forma vai ficando mais tensionada. Isso aqui depois, gente, volta mais uma vez para nossa fermentadora, tá? Então aqui a gente já tem uma que saiu da fermentadora, a gente pode ver ela antes e o depois de fermentar. E agora a gente leva ela para assar no forno, né, Duda? Antes a gente vai passar uma pintura, a nossa a gente Isso só vai aí. usar um ovo batido. Lembrando que se tiver excesso, vai criar uma crosta meio queimada, né, Duda? Sim. Então eu gosto bem de molhar o pincel, tirei o excesso aqui, pessoal veio escorrendo e dou uma pinceladinha nela delicadamente. Aqui terminado o processo, a gente pega ela, vamos levar no forno. O forno tá a quantos graus, Duda? 170 graus, mais ou menos 35 minutos vai ser. Vamos lá? Vamos lá. Pessoal, a gente já tem a nossa brioche, que foi assada alguns dias atrás, ela está envelhecida, né, Duda? Sim. Importante de ressaltar, rabanada melhor com pão envelhecido, ela chupa mais o procedimento que a gente vai realizar. E agora a gente passa para o nosso doce creme de hoje. Primeiro procedimento para a gente fazer é o nosso banho para rabanada, Duda. A gente tem os ovos, a gente agrega o açúcar. Importante antes da gente misturar os outros ingredientes no banho, a gente branquear os nossos ovos, tá? Ou seja, a gente quer diluir o açúcar nos ovos, tá? E Rafa, por que você escolheu essa receita creme de hoje? Então, eu achei interessante a gente mostrar que a gente pode ter um pão velho e utilizar ele para alguma outra coisa, né? E rabanada é uma coisa muito do nosso cotidiano. Então a gente aqui branqueou os ovos, a gente agrega o nosso leite, depois a gente junta o nosso creme de leite. Me dá um pão duro, Duda, por favor. E eu acho que já vou cortando o pão, né? Eu acho que seria uma boa você ir mostrando a nossa brioche envelhecida. Importante é a gente cortar, eu gosto de fazer uma rabanada com 2 dedos de altura, né, Duda? Mais ou menos assim, né? É bem grossinha, uma vez que eu agreguei todo o creme. Agora junto, isso aqui é a essência de baunilha, a gente poderia ter usado uma baunilha fresca também, mas no caso da simplicidade da rabanada, eu acho que a essência cai bem, tá? E a gente usa uma caixa para colocar nossos pedaços de brioche. Dá para ver que em uma brioche tamanho de um cake médio a gente conseguiu 6 fatias. E aqui a gente vai colocar nosso banho de rabanada, tá? Molhar ela agora aqui. Depois eu gosto de deixar 24 horas ou da noite pro dia, 12 horas, Duda, ela no banho, tá? Certo. E a gente tem as que a gente deixou de ontem para hoje. Já estão aqui, né, Duda? A gente pode ver que elas absorveram bem o nosso banho, elas cresceram e tem muito menos banho no fundo da nossa caixa. Parece que as fatias são maiores, de uma brioche maior, mas não, né? Que ela inchou, ela né? inchou de tanto banho que ela puxou. Inchada. Então a gente tem a rabanada aqui, vamos deixá-la de lado e vamos partir, a gente vai fazer o nosso caramelo. Importante, a gente tem o creme de leite, tá? Primeiro a gente vai ferver o nosso creme de leite. Coloca uma potência alta.
Uma vez que o nosso creme de leite ferveu, colocamos para o lado e vamos agora para o caramelo. E mexemos bem devagarinho para ele não granular, tá? Certo. Chega um momento que a gente quer dar o ponto do caramelo, né? A gente pode fazer um caramelo mais escuro, que ele vai ser menos doce e mais forte em sabor de caramelo. Como a gente está falando aqui de rabanada, eu particularmente gosto de dar um sabor mais infância, um pouco mais doce mesmo. Rabanada é para ser uma sobremesa bem doce. Então eu vou baixar para a potência mínima a minha indução e vou agora juntar meu creme de leite aos poucos, tá? Deglaciando o caramelo. Agora eu já posso dar uma subida, uma aumentada na potência da indução. Pode ver que ele está cozinhando, está reduzindo ao mesmo tempo. E chegamos aqui onde eu queria, eu cozinhei ele um pouquinho, ele está líquido ainda. E agora que a gente agrega a nossa manteiga no final. Manteiga, o que ela vai dar? Ela vai dar uma textura melhor no nosso caramelo, uma untuosidade muito melhor. Posteriormente a gente passa ele para um saco de confeitar, tendo cuidado, a gente não pode se queimar. Então, E aqui a gente já tem ele frio, né? aí a gente já tem ele frio para mostrar. A gente deixou mais ou menos umas 2 horinhas ele na geladeira, ele já fica numa textura boa e já resfria, tá? Agora a gente parte para fritar a nossa rabanada. Vamos lá? A gente já tem aqui nossa manteiga clarificada, Duda. Sim. O que seria manteiga clarificada para o pessoal entender? É uma manteiga que passa por um processo que tira toda a lactose e todos os sólidos dela e fica só a parte de gordura. E as impurezas E as também, impurezas né? também. E no caso a gente não quer dar aquele sabor de queimado para a nossa rabanada, né? Lembrando que a gente tinha deixado na geladeira lá 12 horas, mas a gente tira um pouquinho antes, porque senão ela não vai cozinhar por dentro, né? Vai estar Senão frio vai o estar miolo, frio né? por dentro o miolo, então... Eu gosto de apoiar um pouquinho para ajudar também a sair um pouco desse banho da rabanada e criar uma crosta por fora, tá? Então, da hora que a gente tá com ela crocantezinha, chegando no ponto, Aqui já formou uma crosta em cima, né? formou uma crosta, já caramelizou. Aqui a gente tá, ó, também caramelizando ela. A gente já vai partir para o empratamento do nosso doce creme de hoje, tá? Eu deixo ela aqui, baixo um pouquinho a potência. Eu gosto de servir ela bem quente, que é uma rabanada, senão a gente não tem a explosão de sabor que ela dá. E agora a gente segue com o empratamento da nossa rabanada, o caramelo. Eu gosto de fazer várias linhazinhas. E o bom dessa receita, Duda, é que assim, o banho não é muito doce. Então a gente pode dar uma exagerada em caramelo para dar o sabor bem marcante de sobremesa para nossa rabanada, tá? Sim.
A rabanada que a gente está acostumado, ela é em volta no açúcar, né? É Em bem volta mais no doce. açúcar, é bem mais doce, ó. E terminamos. Lembrando que vai começar a derreter o caramelo, obviamente a rabanada está quente. Mas a gente aproveita uma parte que está mais fria. Aqui eu tenho avelã, que a gente tirou a casca dela, a pele dela. E para dar um crocantezinho e uma decoradinha a mais, a gente tem as metades de avelã. Lembrando, número ímpar, tá, Duda? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E acho que a gente termina por aqui, tá? Agora a gente pode provar a nossa rabanada, tá, Duda? A gente tá aqui com a nossa brioche, Duda, que saiu do forno, né? Tá bem morninha ainda. E vamos provar ela. Você corta ela pra gente. Provar. O ideal é esperar esfriar, né? Mas também é bem bom comer quente. A gente pode ver, pessoal, tá muito fofinha. Olha aqui, ó. Muito fofinha, Duda. Nossa, tá bem fofinha mesmo. Não é? Olha só, o glúten desenvolveu Desfiando, bem. ó. É, desfiando, ó. Vamos provar? Vamos provar. Eu gosto da leveza. Bem gostosa. E a gente pode ver que é um produto bom por causa do peso, né? O peso dela tá incrível. Isso aí. E posteriormente a isso a gente segue para o nosso doce creme. Nossa rabanada, Duda. Vamos lá. Você primeiro. Parece que tá com uma crostinha crocante. Vai lá. E depois eu... Vamos provar. Tá uma delícia, hein? Vou pegar mais um pedacinho, Duda. Vou querer mais um pedacinho também. Tá crocante, Nossa, muito continua boa. macia e ela tá muito rica, né? Muito boa. E a avelã também dá uma crocânciazinha bem gostosa. E vou falar o mais importante. Não tá muito doce, né? Isso que é o mais legal. Zero doce. Muito boa. Que delícia. Então hoje foi o nosso doce creme, a gente fez uma brioche e o aproveitamento dela para fazer uma rabanada, que foi a sobremesa que a gente fez, né, Duda? Ficou deliciosa. E até o nosso próximo programa, Doce Creme. Obrigado! No programa de hoje, eu usei uma brioche velha para fazer a rabanada. Transformei em um doce clássico delicioso. Me declaro deliciosamente culpado.